Se praticar a fornicação, o quê? Então veja que esse é o pecado que não é só de quem mora junto, é de muita gente. Né? Primeiro, Bíblia. Tá. Por que que essa pessoa não pode morar junto? Primeiro, Bíblia. Tá. Por que que essa pessoa não pode morar junto? Porque a Bíblia fala isso. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ok. Eu só quero que você leia a primeira obra da carne. Ah, a gente vai voltar Voltou naquela. naquele texto. Fornicação. Ora, as obras da carne são estas. Primeira, Fornicação. fornicação. O que é fornicação, Guto? Catecismo mesmo responde. Sim. Você pode procurar aqui. Fornicação é sexo fora do casamento. Isso. Então, eu não tenho autoridade para dizer que você pode ter sexo fora do casamento. Sim. Porque a Bíblia não me dá essa autoridade. Então, primeiro passo, eu não posso dizer que está tudo bem, que está tudo legal. Porque isto é uma obra carnal. Então, isso seria muito problemático eu dizer para alguém, está tranquilo. Tá tudo certo. Porque, olha o que a Bíblia está dizendo. Agora lê o versículo 21, lá no final. Como já vos preveni. Lê aí. Como já vos preveni. No caso, o Versículo final? 21. Versículo Ah, 21. Os que praticarem. Os que praticarem não herdarão o reino de Deus. Os que praticarem o quê? A fornicação? Isso. Está englobado. Isso. Se praticar a Tudo fornicação. aquilo que nós lemos, tá? Se praticar a fornicação, o quê? Não herdarão o reino de Deus. Quem falou isso não é eu. É a Bíblia. Ô Guto, isso é um assunto seríssimo. Então, primeira coisa, para quem mora junto, eu não posso dizer que está tudo legal. Desculpa se alguém disse para você que está tudo legal, mas eu, quando leio Bíblia, não vejo que está tudo legal. A Bíblia não me diz que está tudo legal, porque estaria tudo legal assim, ó. As obras da carne são essas, fornicação. Aí chegava lá no versículo 21, mas fique tranquilo, nós damos um jeito de você entrar no céu mesmo assim. Sim. O pessoal tá rindo. O pessoal está rindo. Na plateia. A Bíblia não está dizendo que vai dar um jeitinho. A Bíblia está dizendo categoricamente, se você vive o sexo fora do casamento sem o arrependimento, você não herdará o reino de Deus. Eu não brinco com a palavra. Se a palavra está dizendo, eu acredito nela. Certo? Então, primeira coisa, eu não posso dizer que está tudo legal com você. Mas outros casos, veja, pode acontecer também em muitos dos casos, Mateus capítulo 19. Vamos para Mateus capítulo 19? Versículo. Olha, porque o que está acontecendo, Guto? Nessa pergunta pode acontecer o seguinte. A pessoa estava namorando e começaram a morar junto. Certo. Certo? Então, muitas pessoas estão nessa situação. Nunca casaram na igreja. Lembrar que também casamento no civil não é reconhecido para nós, né? Então, casamento é casamento no religioso, Sim. na igreja católica. Então, pode acontecer que casais de namorados, vamos morar junto e começaram... Aliás, a fornicação, muitos namorados estão enfiados, mesmo sem morar juntos. Noivos que estão vivendo a fornicação, mesmo sem morar junto. Então, veja que esse é o pecado que não é só de quem mora junto, é de muita gente. Né? Mas, o Guto, tem casos onde ela já casou uma vez. Isso. Não houve nulidade matrimonial. E ela está num outro relacionamento. Está em outro relacionamento. E aí, quem é que vai dar a palavra para essa pessoa? É Jesus. Agora, interessante, porque eu li agora uma carta de Paulo, falando da fornicação. Mas agora não é Paulo que vai falar. Agora é o próprio Cristo que assume para si. Ele assume o rojão. Inclusive, eu estou vendo um bispo ali, que é o Dom Henrique Soares. Sim. Uma das pregações que eu ouvi dele, ele dizia assim, se eu pudesse dar um conselho para Jesus, eu diria, homem, não mexa com essas coisas não.
Diante do que eu vou ler agora, né? Diante do que eu vou ler agora. Sim. Mexa com isso não. Isso aí vai dar problema demais. Deixa o povo casar à vontade, deixa o povo fazer o que eles quiserem. Mexa com Isso não. vai dar problema demais para você. Se ele pudesse aconselhar Jesus, ele dizia: eu aconselharia nesse sentido. Porque o que Jesus vai falar agora é de fato muito sério, muito fechada a situação. Aí, leia. Versículo 19, capítulo 19, versículo 3. 3. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Motivo qualquer. Não estou gostando de você, não tá legal isso daqui, eu não sinto mais nada por você. Antigamente eu sentia, eu não estou sentindo mais nada por você. Sei lá, eu posso inventar aqui vários motivos. Pode despedir, pode abandonar o casamento? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Olha que bonito. Nós lemos Gênesis agora, o Guto. Jesus volta ao Gênesis. Esse é o desejo de Deus. Isso daí não é o desejo de Deus. Segue. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Jesus está definindo. Não separe o homem o que Deus uniu. Então, há situações em onde a pessoa começa a morar junto por causa do namorado, aquela coisa toda, noivo começou a morar junto, mas há também muita gente morando junto por causa que está num segundo relacionamento. Sim. Só que tem um problema grave aqui. Jesus disse que o teu primeiro casamento não pode ser separado por homem nenhum. Segue o texto. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ou rejeitá-la? Aí eles apelam para Moisés. Moisés deu a certidão de divórcio. Aí Jesus explica. Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés havia tolerado. Tolerado. Numa época onde as mulheres estavam sendo espancadas dentro de casa, onde muita coisa podia estar acontecendo, a única forma de libertar essa mulher disso era dando-lhe a certidão de divórcio. Tolerado. Mas aí Jesus fala: havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Não foi assim, não é da vontade de Deus. Agora Jesus fala: agora quem é maior do que Moisés? Sim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, aí Jesus está comete falando, adultério. se você separou e desposou uma outra, o que ele falou aí? Comete adultério. Aí Jesus começa a dar nome aos bois. Você está em adultério. Segue o texto. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Tá. O Guto, respondendo a pergunta, o que eu digo para quem está morando junto? A situação não está boa, espiritualmente falando. Então, o que eu digo em todas as minhas pregações, e para qualquer pessoa que eu converse, para a sua situação tem jeito. Só que agora, Guto, eu não posso dar uma regra que se aplica a todos, porque cada caso é um caso. Então, vamos olhar caso por caso e vamos resolver. Frei, tem como resolver todos os casos? Tem. Todos os casos dá para sair do pecado e vir para a graça. Alguns casos vai ter que casar, alguns casos nulidade matrimonial. Cada caso dá para resolver de um jeito. Então eu digo para esses casais, o que não pode é achar que está tudo legal e vão viver assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu, como padre, sou aquele que nas minhas pregações motiva as pessoas a resolverem sua vida com Deus. Guto, em todos os meus anos de sacerdócio, o testemunho que eu mais escuto é de gente que resolveu esse problema. Esse é o testemunho campeão que eu recebo. Então, para cada caso, tem uma solução. E é nessa hora as pessoas vão precisar de bons padres para ver a sua situação particular, para tentá-la ajudá-la.